Um sistema de franquia, o que basicamente é? A gente recebe, como franqueadora, como marca, um percentual sobre a venda, sobre o faturamento de cada uma das lojas. Mas desde o início, desde 2015, a gente controla esses custos e a Raquel faz o controle da loja dela. Mas a Raquel envia pra gente esses custos e a gente faz uma análise, praticamente uma consultoria sobre estes números que tem a ver com o resultado e não com as vendas. Talvez alguém já tenha ouvido falar de conflito de interesse. A gente gera o Quero Café com conflito de interesse que parece jogar contra a franqueadora. Em algum momento, tu recebeu uma meta de faturamento, de venda na tua loja que partiu da gente, de faturamento. E quantas vezes tu recebeu, no bom português, puxão de orelha pelos teus custos? Todos os meses, alguma coisa está desalinhada. Hoje falo sem vergonha e com orgulho que talvez, além dessa essência que é essa energia, esse sexto sentido, essa coisa, essa energia muito grande que existe dentro do Quero Café, a gestão financeira e a planilha financeira talvez sejam a coisa mais importante do Quero Café tá onde ele tá e para onde ele vai ir. Se eu, no mínimo, eu preciso ser muito curioso para ter um desempenho bom. Se eu fico afirmando que eu estou fazendo tudo, então no mínimo eu tenho que eu estou fazendo tudo. Mas como é que pode que o meu número não fica bom? Que foi o que a gente passou durante todo 2021. Porque eu achava que eu já fazia tudo. E é louco isso porque a gente pensa que tá fazendo tudo, mas a gente tenta fazer tudo no mesmo dia. A gente tenta olhar um pouquinho do estoque naquele dia, a gente conta uma coisa, a gente conversa com um funcionário e a gente faz tudo meia boca. A gente não faz nada bem feito. Então, hoje quando eu converso com alguém que pergunta, me ajuda, o que eu posso fazer, é de fazer bem feito, mas um pouco de cada vez. Então, vou focar na planilha financeira, eu não sei como que tá meus últimos 2 meses. Cara, finaliza essas 2 planilhas, senta a bunda na cadeira e por 3 dias diz pro funcionário, não me chama, deixa eu terminar essa minha tarefa. E olha pro teu número, entende ele, aí depois tu fala com a equipe. Tira uma semana pra falar com todo mundo, mais de uma vez na semana, que não tem mágica e a mágica é essa, na verdade. Eu falo muito com... O Jeff fala muito, né, de que os números são o melhor elogio. Então, eu mudei a minha postura, a minha forma de trabalhar, a forma de fazer as coisas, e magicamente Aconteceu a mágica. Essa foi a bala de prata. 2022, 2023 foram nossos melhores anos. 2022 eu acho que a gente foi a melhor loja em comparação a 2021. De crescimento de vendas, né? Isso. Então, ainda precisávamos em 2022, crescemos em venda e aí depois precisava melhorar em resultado, né? E os números são o melhor elogio. Como sempre, eu falo isso pra minha equipe hoje, pra minha gerente de Santa Maria, que se tu tá fazendo bem feitas conversas com a equipe e tudo mais, não vai ter rotatividade, não vai ter gente faltando, vai ter menos, né? Não vai ter gente faltando sem te avisar, te deixando na mão. Se tu fizer a planilha financeira regularmente, tu vai enxergar os números, tu vai conseguir agir antes do problema acontecer. Então, são pequenos detalhes que se tu realmente dedicar um pouquinho de tempo sempre, tu vai fazer. Então, até essa semana tu postou, galera, mandem a planilha financeira e tal. E eu pensei, cara, como é que tem alguém que tem loja há 1 ano, 2 anos e não mandou a planilha financeira, sabe? Porque uma coisa é a galera que inaugurou agora recém-franqueado, tá 2, 3 meses, ainda tá perdido, não entende a operação. É muita coisa pra aprender, a operação é pesada. Mas pra galera que tem 1, 2 anos de loja, cara, tu tem que... É tua rotina, é que nem escovar o dente, é a tua rotina de trabalho. Quando tu é funcionário numa empresa, tu chega, bate o ponto e faz o quê? Liga o computador, abre lá o sistema da empresa. Cara, a tua planilha financeira é o sistema da tua empresa, da tua própria empresa, sabe? Então, quando eu comecei a fazer as atividades, realmente olhar pra elas e fazer com atenção no que eu tava fazendo e não tentando atirar pra todos os lados, os números mudaram. Então... Magicamente. Isso, eu escutando falar, assim, me dá muito orgulho, porque eu hoje falo sem vergonha e com orgulho que talvez, além dessa essência que é essa energia, esse sexto sentido, essa coisa, essa energia muito grande que existe dentro do Quero Café, a gestão financeira e a planilha financeira talvez sejam a coisa mais importante
pro Quero Café estar onde ele está e para onde ele vai ir, né? O que é essa planilha financeira, galera? A gente é um modelo de franquia, cada loja faz o seu trabalho, tem a Raquel, tem o Pedro, tem o fulano à frente da sua operação, e um sistema de franquia, o que basicamente é? A gente recebe, como franqueadora, como marca, um percentual sobre a venda, sobre o faturamento de cada uma das lojas. Legal. Mas desde o início, desde 2015, ela é muito parecida, inclusive, com ainda lá em 2015, a gente sempre controlou muito bem os custos, né? E aí são palavras que se escuta aí nos podcasts, né? Que é o CPV, que é o custo de pessoal. A gente controla esses custos e a Raquel faz o controle da loja dela. Mas a Raquel envia para a gente esses custos e a gente faz uma análise, praticamente uma consultoria sobre estes números que tem a ver com o resultado e não com as vendas. Talvez alguém já tenha ouvido falar de conflito de interesse, né? A gente gera o Quero Café com um conflito de interesse que parece jogar contra a franqueadora. Em algum momento, tu recebeu uma meta de faturamento, de venda na tua loja que partiu da gente, de faturamento. Nunca. E quantas vezes tu recebeu, no bom português, puxão de orelha pelos teus custos? Muitos, todos os meses. Alguma coisa está desalinhada. Os custos que a gente fala, que a gente tenta ajudar a Raquel e todo mundo a gerir, é para quê? Faturamento menos os custos gere um melhor resultado para pagar um financiamento, para remunerar o sócio, para poder fazer um investimento numa nova loja, para poder dar melhores benefícios para os colaboradores. Ou seja, diretamente, num curto prazo, esse resultado não muda em nada para a franqueadora, né? Então, num primeiro momento, alguém pode dizer, não, mas é mais interessante, quanto mais a loja vender, é mais interessante. É claro que é mais fácil gerir um resultado com vendas. Com vendas crescentes é mais fácil. Mas diversas vezes a gente intervém numa loja e diz, ó, Raquel, para de tentar focar em vender mais. Aconteceu comigo? Para de tentar fazer ação externa, para de botar energia nisso e foca dentro, como ela falou. Passa 3 dias agora e bota a tua planilha financeira em dia, porque em função de estar absorvendo outras oportunidades, tu tá focando nessas outras oportunidades que são importantes para o negócio, que relacionamento, enfim, mas tu tá deixando de focar no principal. Tu tá deixando na mesa, em alguns grupos de custo, muito mais do que tu tá ganhando nesse novo canal de vendas, nessa busca de uma venda, do incremento de faturamento. Né? Falando em controle financeiro, o Jeff foi quem girou essa chave na minha cabeça, assim, né? Porque ele sentou comigo, se eu não me engano, foi em 2022 ou 2023? Acho que foi 22. Quando que ele entrou pra franqueadora mesmo? Final de 2021, 2022, Início de 2022, ele sentou comigo que eu tava nessa busca de aumentar faturamento, que a gente passou de uma loja que começou vendendo pouco, a gente vendia em torno de 150 mil, e eu já tava em 250. Só que o meu CPV tava em 40%. E ele falou, cara, se tu baixar 5% do teu CPV, é melhor do que tu aumentar 50 mil em vendas. Exato. Porque se tu aumentar 100 mil em venda e com o CPV tão alto, tu vai estar deixando mais dinheiro ainda na mesa, né? Tu vai estar perdendo mais ainda. E aí, quando ele foi muito didático, muito paciente para me ensinar tudo isso, assim, e foi ali que eu entendi a importância de entender os números, de olhar para isso, e realmente dei uma segurada nas vendas. Desde 2023, nossa venda não vem subindo mais muito, comparada a outras lojas que vem crescendo. Mas o meu resultado foi bem melhor nos últimos anos. Foi muito melhor, a minha gestão de equipe foi melhor, o meu controle de estoque, as perdas dentro da loja. Então, são tantas ferramentas que a gente tem que... O teu equilíbrio, né? A tua vontade de seguir fazendo isso, né? De não se tornar aquela coisa pesada, porque eu falo assim, principalmente de experiência anterior ao Quero Café. Trabalhar muito eu acho que não mata ninguém. Tá? Claro, não vou entrar no mérito assim de pesar a família e trabalho, mas assim, muitas horas de trabalho, eu acho que ninguém morreu por causa disso ainda. Mas trabalhar muito, dedicar muitas horas de trabalho e os números serem feios, ou mês após mês, trimestre ou semestre após semestre, a gente tá no prejuízo, tá faltando, isso ninguém merece.
Ninguém merece passar por isso. Isso é insustentável, né? Então, o ponto é, por isso que a gente cuida muito dessa raiz. O que mais importa é o resultado, né? Porque é o resultado que é o teu elogio, que é o resultado da tua dedicação e trabalho. Só que aí, de novo, nossa, eu trabalho muito e eu não estou vendo o resultado. Pois é, aí precisa desenvolvimento, conhecimento para trabalhar na coisa certa, para focar na coisa certa. E talvez uma coisa super importante que tu falou, e de novo, não é assim, ninguém consegue concluir isso. Pô, talvez todo mundo já viu ao longo dos anos uma palestra de alguém falando que o importante é ter foco, né? Ou o Steve Jobs tinha a frasinha, né? O foco também é dizer não. Tá, legal, já entendi essa frase. Tá, mas bota ela em prática. E não é fácil, não é a partir de hoje eu boto ela em prática. Então, é isso que tu falou antes. Eu tenho que, ao longo do mês, gerir as minhas horas de trabalho e dar o foco necessário naquilo. E quando eu parar para focar aquilo, eu vou focar naquilo. Hoje em dia é muito difícil. Eu tenho que ter muita disciplina para conseguir focar. Eu tenho que dizer muito não a muita oportunidade. Seja de alguém que convida a gente para botar o Quero Café em algum lugar, né, numa ideia muito legal. Seja alguém que tem uma solução muito revolucionária para o nosso negócio, sistema, fornecedor, isso, aquilo. A gente é tentado a todo momento. E a gente tem que conseguir dizer não para focar naquilo que é o mais importante. Para aquele dia, para aquele momento. Então tem que ser... Eu não estou dizendo para ser totalmente fechado a coisa nova. Mas para mexer no ponteiro e atuar em algumas coisas, a gente tem que conseguir focar. A gente tem que conseguir, quando parar para fazer aquilo, estar 100% presente. Então, quando eu parar para fazer a planilha financeira, eu estar focado naquilo. E eu entender aquilo que eu estou fazendo. Que talvez tu fazia e não tinha entendido. E o Jeff te ajudou muito a entender isso, a ter clareza. E se tem alguém ouvindo e daqui a pouco até dá um mal-estar, assim, pois é, eu não entendo direito. Tá tudo bem. Tem que levantar a mão e pedir ajuda. Levanta a mão e pede ajuda. Mas sempre que a gente pedir ajuda, ajuda com humildade intelectual. Quem está pedindo ajuda tem que saber ouvir e não falar.